Autenticidade, Algoritmo e Receita com Ian Barinski e Manu Macedo. Aê! Chorar. Deixa eu ver como é que vai aparecer ali no... Espera aparecer lá. Ah, fiquem à vontade, cara. Vocês são de casa pra caramba. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Quase boa noite. Na ordem certinho. Sabe muito. André, apresenta nossos ilustres convidados. Estamos aqui com o Manu e Ian. Assim, antes de mais nada, são grandes amigos nossos. A gente tem uma amizade, uma relação de longa data. Assim, é muito legal ver, sabe, desde o início da carreira deles até onde eles chegaram. São hoje dois profissionais, dois empreendedores, influenciadores aí com uma carreira lindíssima que a gente, antes de qualquer coisa, a gente é fã demais do trabalho deles. Então, assim, é muito, muito legal estar com eles aqui hoje. Vou ler então aqui, eu poderia falar de cabeça isso, tanta coisa tem para falar sobre os dois, mas vou ler aqui sobre a Manu. Manu é formada em design gráfico, empreendedora, fundou sua própria agência, criando campanhas para clientes como Leroy Merlin, Pandora e Pet Lobby, criou o e-commerce Cat Club e a plataforma de conteúdo Muita Calma Nessa Obra, sobre lifestyle e decoração. Recentemente, publicou 2 romances independentes, somando mais de 1 milhão de páginas lidas na Amazon. É isso. Gigante. E nosso lado tem Ian Baranski, criador e líder de conteúdo do basquete, no canal Basquete Talks, com mais de 234 mil seguidores. Está atualizado esse número? Positivo, 235. Todo dia crescendo. Seguidores no Instagram, atendendo marcas como NBA Brasil, Amazon Prime Video e Betano. Formado em publicidade e propaganda pela IBMEC, fez parte do time da Esquidum por 3 anos, atendendo a conta da NBA. Então essa é a curiosidade. O mundo dá voltas, quem diria, né? Igor, não, já é a palavra do Igor. Toda vez que a gente fala sobre Manu, a gente automaticamente fala Igor. Vou explicar essa história. Mas o Ian e a Manu são ex-Esquidum, que trabalharam com a gente em épocas diferentes. E como o André falou, a gente está muito feliz de recebê-los aqui em outra ocasião, de maneira diferente, empreendendo agora, trilhando aí o caminho difícil do empreendedorismo. Uma curiosidade muito interessante é que a Manu conheceu o atual marido dela, e com quem ela está formando uma família que tem 2 lindos filhos, na Esquidum, há 14 anos atrás, eu estava me lembrando agora, 14 anos atrás. Então isso é muito gratificante para a gente. Eu falei lá no início sobre conexões de pessoas, né? Que conexão que a gente... Essa aí. Mas, aliás, assim, a gente tem um histórico na agência de formar casais. Tá aí o Adão e a Ariel que não deixa mentir, né? Muito legal. Vamos lá, Thiagão, começar com as perguntas? Vambora. Primeira pergunta. Estão preparados? Sem dúvida. Sim. Para os dois, tá? Aí vocês... Vamos começar com a Manu respondendo. Claro. Como criadores de conteúdo, vocês precisam estar sempre atualizados com as tendências e lidar com as mudanças dos algoritmos das plataformas. Como entender o que funciona para manter seus conteúdos relevantes e criativos diante das constantes mudanças? Aproveitar tendências e boas práticas, ou o lema é experimentação constante? Então, eu sempre tive muita dificuldade para seguir as tendências e, né, surfar ali no algoritmo, porque eu sempre tive dificuldade de fazer o mais do mesmo, sempre seguir algo que está sendo muito feito. E eu acabo levando muito em consideração a minha história. Assim, eu tô com o meu Instagram, Muita Calma Nessa Obra, tem 10 anos já. Então, eu construí ali uma história muito longa e, como escritora, que eu também sou, eu gosto muito de contar histórias, né? Então, ao longo desses anos, eu venho deixando fragmentos sobre mim, né, na internet, nas minhas redes, contando fatos sobre mim que eu acabo, quando eu vejo alguma tendência que está legal, algum formato de conteúdo que está legal, que está bombando, e eu consigo encaixar, eu faço. Mas eu não fico tentando... vou fazer por fazer, mas quando eu encontro, eu até faço. Mas não é algo que eu consiga fazer com frequência também. Seguir, tem que postar tantas vezes por dia, tem que fazer conteúdo de 2 segundos para viralizar. Eu nunca... Até por isso, eu estou há tanto tempo na internet e eu não sou uma mega influenciadora, não tenho números gigantes. Porque eu foquei muito na minha comunidade, né, que eu comecei... que eu consegui formar ali. E você perguntou também sobre como, né, sentir o que fazer, como criar o conteúdo e tal. Eu vou muito sobre o que essa comunidade quer, né, o que eles esperam de mim. Né? Então, desde que eu criei o primeiro conteúdo, eu fiquei ligada no que
aquelas poucas pessoas que estavam ali naquele momento perguntaram, né? O que elas estavam querendo nos comentários. Da onde é o seu vestido? Onde você comprou tal coisa? De onde é tal coisa da sua casa? E os conteúdos que eu vou criando são sempre baseados, né, no que o meu público está me perguntando. Né? Seja uma pessoa ou 10 pessoas, eu estou sempre gerando mais conteúdo em cima do que é perguntado, do que é, né? Porque eu cheguei à conclusão que não adianta eu ficar querendo também ter ideias muito mirabolantes, sabe? Criar conteúdos muito diferentões, quando, na verdade, a resposta para o que vai fazer sucesso na minha audiência já está ali. Eles já estão me entregando praticamente o que eu preciso fazer. E, às vezes, é algo muito simples mesmo, né? Da onde é esse tapete? Então, eu posso fazer um conteúdo só sobre o tapete. Né? Eu fazia muito sobre decoração no começo. Mas a Manu está sendo muito humilde agora, assim, e tal, fazendo simples ou básico. Mas, assim, pô, a gente conhece a história de vocês dois, assim, a Manu é muito criativa, ela é designer, e ela tem, assim, um bom gosto muito grande. Então, isso é um insight muito bacana, porque você vê hoje em dia as pessoas que vão seguir uma trend, elas simplesmente copiam e colam. E quando você vê, não tem muita diferenciação daquela anterior. Então, você, às vezes, tem 1 milhão de posts iguais, que todo mundo fez igual. E aqui, quando a gente fala de curator, é literalmente a criação na essência. Então, assim, ela consegue pegar, se inspirar em alguma coisa, entrar numa conversa, mas dando a verdade dela, com o olhar dela para aquela coisa. Isso, assim, a Manu faz muito bem, o Igor faz muito bem também, o Ian faz muito bem também. Você assim, o Igor, né? O Ian faz muito bem também. Então, assim, ela fala do simples, mas é um simples muito bem feito, sabe? Eu tento muito fazer isso, né? Tá bombando uma música, né? Viralizou. Eu tento pegar aquela música e colocar alguma coisa minha, né? A trend, sei lá, mostrar foto da sua infância, né? Daí eu peguei e fiz uma coisa mais elaborada, não só aqueles 10 segundos ali da trend, vou fazer uma coisa mostrando imagens da minha infância, né? Antes e depois. Eu sempre tento fazer algo a mais em cima do que está em alta, né? Então, é mais ou menos isso. Cara, sinceramente, eu tento não me prender ao algoritmo. Acho que, obviamente, isso aí varia de nicho para nicho. Eu estou falando de basquete no país do Brasil, são obstáculos muito maiores. A minha aposta sempre foi volumetria, não tenho medo de postar. Não, assim, eu não sou o tipo de perfil, eu sou uma plataforma, né? Em tese, eu sou um influenciador, mas prefiro ser tido como criador de conteúdo. Mas dentro do BT, né, do Basquete Talks, a gente prioriza mais a volumetria. Então, o algoritmo, se eu só pensar em reter números, que obviamente é importante para a gente poder vender para marcas e atrair novos públicos, eu acho muito raso. Pelo menos é a maneira que eu penso. Obviamente, eu sigo a trend, se necessário, se corresponder comigo, se faz sentido com o DNA do que eu criei para o BT. Comigo também, com os meninos que estão aqui, shout out meus manos ali, Canoa Pilon. Meu time, pô. Mas acho que é uma coisa que eu também aprendi na Esquedum, sem dúvida alguma, sou escola Esquedum para sempre, como a Manu aqui. Linhas de conteúdo, isso é importante, você estruturar o que você vai pensar durante a semana, o que entra na segunda-feira, o quê? Segunda, tá começando a semana, vale um motivacional, vale incentivar a galera, falo de esporte, tem tudo a ver. Terça-feira, beleza, começou a rodada da NBA na semana, eu já tenho que pensar no que eu posso usar de munição que me ajuda muito, obviamente, porque eu estou falando da maior liga de basquete do mundo, então eu só preciso, não só, né, faz parecer muito simples, mas transformar isso numa linguagem que eu sei que eu vou conseguir atingir um público diferente. Porque é isso, cara, basquete no país do futebol é difícil, a gente vai contra todos os... Cara, são muitos obstáculos, mas nunca, sem dúvida alguma, deixei de acreditar, porque, obviamente, quando a gente é apaixonado com o que a gente faz, isso vem desde muito tempo, não foi começando na Esquedum, jogo basquete desde os meus 7 anos, toda uma passagem, uma trajetória imensa, fui atleta, joguei aqui, no Vascão, importante lembrar, mas acho que essa questão do algoritmo, cara, tentar não ficar preso, porque senão você também robotiza muito seguir todas as trends, fazer tudo igual que todo mundo faz. Tipo, até que ponto você tem a sua autonomia, a sua autenticidade, que é o que falta um pouco hoje. Total. Assim, a humanização, acho que está faltando um pouco... Não falta, cada um tem o seu perfil, porque as pessoas se correspondem com isso. Mas acho que a gente tem que prioridade para a gente ser quem somos, obviamente visando o resultado, porque no final do dia é isso que a gente busca, né? Conseguir monetizar, não adianta você ter seus 50 mil seguidores se você não consegue reter nada em cima disso. Conheço perfis de, cara, gente com 100 mil, 200, mas não tem muito direcionamento do que está fazendo, entendeu?
Então, acho que é isso, cara. Em questão de números, importante, mas também não se prender somente a isso. O que você está falando ressoa muito com o que eu vejo as marcas buscando hoje, né? A gente falou em algum momento, sobre influenciadores grandes e influenciadores pequenos. Você falou, eu não sou uma grande influenciadora, mas depende do ponto de vista. Porque muitas marcas têm buscado influenciadores que tenham uma relação mais próxima com a comunidade, de forma que os números que normalmente a gente olha não são secundários, em muitos casos. A relação que você constrói ali com 200 mil seguidores, às vezes, é mais forte do influenciador que tenha 10 milhões de seguidores e que talvez seja mais amplo o público, que interesse menos a uma marca de nicho, ou que não tenha tanta relação próxima com aquela... Reforçando o que você está falando, comunidade, galera. Isso aqui é chave. Se você... Cara, é isso. Você pode ter seu 1 milhão, mas, cara, até que ponto realmente as pessoas te seguem porque, cara, se identificam contigo? Acho que quanto mais a gente conseguir, cara, estruturar isso desde o início, as pessoas se corresponderem com você, cara, tem tudo para dar certo. Então, comunidade, lembre dessa palavra. Importante. Vou pegar um gancho aqui. A gente falou sobre autenticidade, influência e sobre marcas também, né? E aí sempre tem aquele debate, né? Nós temos aqui vários profissionais de marketing que contratam também, né, influenciadores, e vocês têm a linguagem de vocês, o perfil, a forma de comunicar, e aí vem uma marca para fazer um trabalho, uma ação com vocês, com um briefing totalmente engessado e quer seguir aquele roteiro, aquele script, e isso faz com que vocês saiam, né, mudem quem vocês são. Como é que é esse desafio? Quais dicas vocês têm para dar para quem está contratando influenciadores, né, para conseguir chegar no melhor resultado que atenda a todos os propósitos e objetivos? E se tem algum case que vocês possam citar? Bom, existem vários perfis de marca, né? Tem as marcas muito grandes, tem as marcas menores, e cada uma tem um interesse diferente também, né? Marcas muito grandes normalmente querem fixar, né, a marca, querem, né, vincular a sua imagem a ela, não necessariamente elas querem vender o produto delas diretamente ali. Então, depende muito do que a marca espera, né? Normalmente eles entram em contato falando o que eles querem, passam um briefing genérico, né? Normalmente o que eles querem vender, tal, e eu acho que quando me procuram, normalmente eles sabem o meu estilo. Eles já conhecem o meu estilo de fazer publicidade, né? Que é sempre contando uma história, como tudo que eu sempre faço. Sempre tento contar uma história. Então, as publicidades que eu faço são sempre inserindo algo que eu já vivi, que eu já contei ali. Então, quando me procuram com algo muito engessado, eu sempre tento, primeiro, sugerir algo da minha história. Então, eu pego, por exemplo, eu tenho um job muito legal, que eu sempre falo dele, que eu gosto muito, que foi com uma marca de eletrodomésticos, né? Eles queriam vender máquinas de lavar, né? Queriam divulgar, né? Máquina de lave e seca. E eles me mandaram, né, como uma marca grande que eles são, aquele briefing engessado mesmo, né? Tipo, lave e seca, falar dos benefícios, nananã. E aí eu falei, tá, eu posso falar o que eles querem, né, tal, ou eu posso fazer algo diferente. Daí eu pensei na minha história. O que eu tenho na minha história, na minha vida, que possa se encaixar, que se conecta com esse produto, exatamente. O que tem? E aí a gente estava no meio da pandemia, eu estava grávida do meu segundo filho, e eu não via meus pais, meus avós, eu estava totalmente isolada mesmo, que eu estava com muito medo, né, estava grávida e tal. E aí tinha aquele momento, eu estava na reta final da gravidez, e aí tinha aquele momento de lavar as roupinhas do bebê, né, que é um ritual, né, para quem está grávida e tal. E aí eu me lembrei que na primeira gravidez da minha primeira filha, eu tinha compartilhado esse momento, né, com os meus seguidores, que minha avó e a minha mãe, eu vivi junto com elas, a gente lavou juntos e fiz um conteúdo super legal sobre isso. Foi muito emocionante e tal. E aí eu falei, cara, agora eu não posso fazer isso, né? Porque a gente está na pandemia, não estou vendo eles. Então eu falei, cara, lave e seca faz todo sentido. Então eu vou conectar isso, né, e fazer um conteúdo emotivo aí com esse apelo. E aí eu sugeri para a marca, eu falei, primeiro eu pensei, a marca não vai topar, porque, né, é uma marca grande, eles estão provavelmente uma campanha com outros influenciadores, que é uma coisa única, mas eles super toparam, acharam o máximo, e aí eu, né, fiz a campanha mostrando as imagens, comecei o vídeo mostrando as imagens da primeira vez da minha avó, da minha mãe, lavando as roupinhas, né, e aquela coisa emocionante, e depois, né, com uma substituta não tão à altura, mas, né,
a máquina de lavar, e eu e a minha filha, já com os 3 aninhos, lavando as roupinhas, com o novo, ressignificando aquele momento, né, dentro da possibilidade que a gente tinha naquele momento da pandemia. Então, foi uma ação muito legal, assim. Acho que foi a publicidade que mais bombou no meu Instagram, porque as publicidades costumam bombar muito no meu Instagram desde sempre, porque as pessoas já esperam isso, esperam que eu conte uma história em uma publicidade. Então, muitas vezes eu nem falo o nome da marca na publicidade, eu nem... Né, o produto está inserido ali dentro de uma história, dentro de uma narrativa ali, que normalmente eu tento pegar fragmentos que eu já soltei antes ali. Então, quando a pessoa viu ali o lance da roupinha, ela já tinha visto antes aquilo. Então, para ela é real, né? Não foi algo que eu inventei ali na hora. Eu contei, eu lavei a roupinha com a minha avó e com a minha mãe. Não, elas já viram. A minha comunidade já tinha visto. Então, sabe, teve um resultado muito legal. A marca amou também. A própria comunidade encara essa publi de maneira diferente, né? Porque Sim. ela tá ok em receber... Porque o público ele encara normalmente as publicidades como algo muito fake, né? Muito ali, que isso não é verdade, a pessoa não consome aquilo. Então, quando você mostra aquilo de uma forma familiar para ela e você já, né, conecta com algo seu, ela percebe, né, eu já vi isso antes aqui, ela não está inventando isso, né? Faz sentido. Não, e o legal é que você sempre traz a sua família, a sua rotina, dia a dia para as pubs, né? E é legal que você começou o canal com muita calma nessa obra. Então você, na época, estava reformando a sua casa, era você Igor, depois tiveram filhos e você vem mostrando isso. Então você insere essas marcas. Sim. Eu comecei mostrando decoração, né? A reforma da minha casa, por isso que era muita calma nessa obra. E hoje eu até falo que eu já não falo mais tanto de obra, né? Porque não estou fazendo mais obra. Mas eu falo que é a obra da minha vida, justamente por isso, né? Porque são os capítulos aí. Quem me acompanha há 10 anos me viu reformar a casa, me viu engravidar da primeira filha, ela crescer. Hoje ela vai fazer 7 anos, então as pessoas literalmente viram na barriga, né? Então é toda uma construção. É a obra da minha vida, né, que eu chamo. Então eu mantive, eu até pensei, vou mudar o nome, porque não faz mais sentido, não falo só de obra mais. Aí depois eu ressignifiquei, falei, então é muita calma nessa obra, aí tem até lá na bio, da obra da minha vida. Então, é isso. Cara, por incrível que pareça, pelo menos dos maiores patrocinadores que a gente tem, muitos deram muita abertura para a gente poder criar da maneira que a gente gostaria. Eu tô falando aí, por exemplo, do Prime Video, a própria Betano. Obviamente, chegam algumas coisas mais engessadas, condizentes também com o patrocinador que é, por exemplo, uma NBA Brasil, vem com aquele briefing fechado, não tem muito o que a gente querer e também, às vezes, não faz nem sentido você, cara, pensar em remodular, sabe? Cara, um case que, para mim, foi iradíssimo e com os meninos também, que foi um com a Helmas, que a gente fez agora nos últimos playoffs, porque uma das coisas que fazem parte do nosso perfil, a gente criou essa questão da rivalidade. É uma coisa que eu sinto muita falta no perfil creator de basquete aqui no Brasil. Cara, você trabalha com esporte, é paixão, é torcida. Eu sei que assim, eu não sou jornalista, eu sou publicitário, marqueteiro. A minha proposta, óbvio, é passar informação, mas eu tenho que vender. E uma coisa que eu não vou deixar de ser é torcedor. Então, quando eu quero passar isso aqui para o meu público, eu enxigo a emoção de quem está ouvindo. Tanto de quem torce para o meu time, o grande Los Angeles Lakers, tem, né, dá aquela moral, e também o Boston Celtics, que é o meu grande rival. Corta aí, qual é a produção? Mas, cara, a Helmas entendeu isso, e eles tinham feito um lançamento de diferentes sabores né, dos times da NBA, não tinham todos, tinham os principais, obviamente o Lakers e o Celtics sendo presentes. Acho que o Lakers era o sabor churrasco, o Celtics cebola e salsa. E eles mandaram um briefing assim, entendendo o que o BT quer passar, o que ele quer transmitir para o público, o que faz sentido para os nossos seguidores, que são os posts que mais bombam. E, cara, a publi deu super certo. Agora, às vezes, a gente recebe alguns muito mais engessadinhos, fechadinhos, que, cara, nem brilha tanto olhar. E tu fala assim, cara, não tem nem muito o que fazer. Acho que até para quem lida com criatividade, como a gente, brocha um pouco, sabe? Você quer explorar esse lado creator, você quer poder trazer o que faz parte de você para aquilo. Você entende que às vezes não faz sentido e deixa passar, não vale nem o estresse, sabe? Mas, cara, muita sorte nossa, realmente. Acho que eu entendo um pouco por conta do mercado. São poucos criadores de basquete aqui no Brasil, pelo menos poucos com grande relevância. Eu entendo a gente, cara, retransformando o mercado aos poucos. A gente nunca teve uma plataforma com patrocinadores tão grandes e tendo toda essa atenção, realmente,
é fruto de um trabalho bem feito e o que a gente acredita, mas eu também fico muito agradecido pelas marcas corresponderem com isso, pelo menos as grandes, e seguirem nesse caminho, sempre. Acho que eles veem a paixão, acho que eles sentem, com certeza. Vamos puxar uma outra frente agora. A carreira de influenciador, ela pode ser um pouco solitária, né? Exigir uma forte mentalidade empreendedora, né? Você começa criando conteúdo, quando você vê, você tem que estar fazendo aí contrato, negociando valores, gerenciando equipe, começa a ir para uma outra esfera, né? Então, quais são os principais desafios que enfrentam na busca de transformar a produção de conteúdo em um negócio sustentável e como equilibrar a produção de conteúdo com a gestão desse lado mais empresarial da carreira? Esse foi um dos maiores desafios para mim, realmente, assim, porque eu tenho muita facilidade com a parte criativa, né? E, inclusive, eu tenho muita dificuldade de terceirizar qualquer etapa da parte criativa, né? Então, eu já tentei algumas vezes ter uma equipe para ajudar em roteiro, ajudar até na filmagem mesmo, na captação, na edição, mas eu não consegui sustentar porque o que eu faço é muito meu. Então, parecia tudo muito artificial quando outra pessoa fazia, né? O olhar de outra pessoa. O nosso trabalho é muito o nosso olhar, né? Então uma captação que seja, né? Você está filmando ali, a pessoa já não está filmando do jeito que você imaginou. Ela não está filmando. Percebe que o teu conteúdo ele tem muita emoção. Você coloca emoção ali. Sim. A emoção é sua. Você não consegue. Isso. Não tem. Se eu contar a história para alguém, a pessoa não vai contar do mesmo jeito que eu, né? Então, toda a parte criativa eu não consigo terceirizar. Nem a captação, que é uma coisa mais simples, não consigo. Então, eu faço tudo, desde sempre faço tudo. E a parte comercial, que é a parte, né, mais difícil para mim, porque eu sempre tive mais dificuldade de socializar, de negociar, essa parte é muito difícil para mim. Mas mesmo essa, eu também não consigo desapegar até hoje, porque a parte de vender, por mais que eu não seja boa vendedora, também envolve muito, no nosso caso, a apresentação da ideia. Então, às vezes que eu tentei ter assessora, eu não conseguia lidar com a forma que eles vendiam o meu produto, que sou eu mesma, que é a minha história. Porque quando eu ia ler os e-mails e como eles, né, abordaram as marcas, como eles responderam os e-mails das marcas, eu ficava frustrada, porque tipo, não era isso que eu diria, sabe? Aceitou um briefing que eu poderia muito bem ter né, contado uma história, falado sobre alguma coisa. E deve ser difícil até você precificar, porque não é assim, briefing preço. Você mergulha nele, você destrincha, você vai botando o seu ponto de vista ali, Sim. isso vai levando um novo escopo, um novo orçamento. Sim. E a própria escolha da marca em cima da sua resposta, ela é muito variável. Tem marcas que se você responder de um jeito, ela nunca mais te responde. Mas se você chegar com uma ideia diferente, né, com um argumento diferente, você ganha o cliente ali no atendimento mesmo. Então, tem até um caso também de uma marca de sabonetes, da Francis até, que é uma marca, né, muito tradicional de sabonetes e tal, que eles entraram em contato comigo para fazer, né, um pacote de publi e tal. E eu tinha assessoria na época, e eles responderam, né, passando lá os valores, aquela coisa básica, né, o orçamento e tal. E depois que eu li, né, eu tinha acesso aos e-mails, eu falei com eles, eu falei, poxa, eu poderia ter contado uma história super legal aí para a gente ganhar esse job na hora. E aí eu conversei com eles, contei a história, que era que o sabonete Francis era muito importante para o meu avô. E no Natal, o meu avô sempre dava sabonete Francis para todos os netos e para todo mundo da família. Era uma coisa muito tradicional. E o job era justamente presentear com Francis no Natal. Eles estavam lançando uns negócios, uns produtos novos e tal. Além de sabonete, eles queriam presentear no Natal. Era esse o briefing básico. E aí eu falei isso, criei um roteiro, criei a história em cima desse apelo, né, da minha família. E, nossa, eles adoraram, fecharam um escopo enorme, a gente fez, e foi muito legal, porque se dependesse só da resposta do atendimento ali, não teria história, e eu teria sido só mais uma influenciadora ali, só mais uma criadora, que eles orçaram, passou o preço, e eles passaram para outra. De repente, eles iam escolher a mais barata, ou eles iam escolher, né, uma maior, mas eu dei um diferencial. Então, é muito difícil para mim terceirizar essa parte da minha venda também,
Porque eu sempre tenho esses argumentos, eu sempre tenho uma contraproposta, eu sempre tento dar um diferencial, né, do que eu posso oferecer além do que eles pediram, né? Então, é isso. E para você, como é que está esse desafio aí? Cara, no início, sem dúvida alguma, extremamente solitário, como vocês mencionaram ali no começo. Eu costumo dizer que é a fase do deserto. Você produz conteúdo, você bota todo o seu dedo ali, a magia, você acredita que a parada vai dar certo, aí tu vê flop, dá poucos views. Só que, de novo, é aquilo que a gente falou da primeira pergunta, da questão do algoritmo, né? Você não pode ficar preso somente a isso. E, cara, consistência sempre foi a chave. Cara, eu vou te entregar aqui o que precisa ser feito. Você vai ter a coragem de encarar isso aqui durante X anos? Porque, obviamente, tem o cara que viraliza, explode, acabou, deu certo. Mas isso é o fora da curva. Agora, existe um método, existe uma maneira de você construir isso dia a dia para você chegar lá. Pode demorar seus 3 anos, 5, 10, mas se você acreditar, você chega. Pode parecer que é papo de motivacional, mas é exatamente isso. Porque, assim, eu, pelo menos, nunca deixei de acreditar. A gente começou no meio da pandemia, explicando um pouquinho o caso. Fui funcionário da Esquidum durante 3 anos. Na pandemia, já tinha esse viés empreendedor. Fui de cabeça, achei que era o momento de dar o salto. E aí, pandemia, estou em casa. Estou sem emprego, eu tenho que fazer acontecer. Por sorte, o Lakers foi campeão do ano, já consegui me soltar cada vez um pouco mais, algo que realmente eu nunca pensava, cara. Eu trabalhava atrás da rede da NBA Brasil, sendo uma marca, fazendo social media, criando texto, arte, design. Você começa a colocar, cara, 3x4, pessoas te julgando, opinião. Vai querer colocar a tua opinião na mesa? Porque vai vir uma massa de gente discordando de você. Mas você não pode deixar isso em momento algum, né, se desmotivar. E eu sei que tem muita gente que tem essa tendência de, cara, sentir, né? Cara, a internet é um local hostil pra caramba. Mas a partir do momento que você alinha as suas intenções verdadeiras, genuínas, no meu caso é fazer o esporte acontecer, disseminar o basquete para cada vez mais pessoas, e você está alinhado, e esse é o seu propósito, e você vê pessoas que realmente acreditam, correspondem com você, cara, toda essa questão de falou de solidão, tô de madrugada sozinho, 2, 3 da manhã, não tiro férias, feriado, Natal, a NBA tem jogos de Natal todo ano, dia 25 eu tô trabalhando, pô, com o maior amor do mundo. Entendeu? Eu faço isso desde que eu sou moleque. Mas, cara, esse é o grande desafio, rapaziada. Manter-se consistente, não absorver dessa energia negativa que com certeza é difícil. Também é um ponto que faz total diferença. Né? Total. Você aguenta o tranco e aguenta todas as barreiras que você tem que enfrentar no caminho. Com certeza. Então, isso facilita. A gente está se encerrando aqui no final. Tem uma pergunta que se conecta com o que você falou, que eu vou ler para a gente poder encerrar, Lesão. É do João Vitor, que estava na plateia, que mandou aqui para a gente. Como é que você vê o crescimento de esportes americanos no Brasil, como o caso do basquete, e o que na sua visão, impulsiona a popularização desse esporte? Questão que você ouve. É o terceiro país que mais consome NBA no planeta. A gente está falando dos Estados Unidos, China, Brasil. Existe uma dor no mercado aqui de pessoas querendo consumir cada vez mais transmissões, participar de eventos, vestir a roupa, o lifestyle, é algo que a NBA sabe vender muito bem. Então, cara, eu não vejo... A gente teve o caso agora, por exemplo, da NFL também, que teve um jogo lá em São Paulo. Então, assim, sinto que o público é extremamente carente porque acaba sendo um sonho para muita gente. Você poder assistir um jogo, viajar para os Estados Unidos... cara, toda a experiência, né? A NBA vende a experiência, vende um verdadeiro sonho. Então, assim, vejo a gente também fazendo a nossa parte, impulsionando isso, vendo cada vez mais pessoas na rua usando uma regata de basquete, um tênis. Acho que isso tudo são indicadores que fazem a gente perceber cada vez mais que o brasileiro, de fato, quer. Tem outro tipo, certo? que é a Quadra Basquete Talks. A Quadra Basquete Talks, verdade, a gente conseguiu fazer um projeto com a prefeitura, cara, sonho meu de criança, a gente conseguiu fazer uma quadra no bairro que eu cresci, aqui no Recreio dos Bandeirantes, e também contextualizando um pouquinho da minha vida, cara, eu nasci nos Estados Unidos, sou de Dallas, mas eu cresci no Rio de Janeiro, cresci aqui na Barra, no Recreio, e, cara, era uma dor minha e do meu público, eu não tinha quadra pública para jogar, pô. Eu tinha que jogar basquete de condomínio, joga basquete de condomínio. Irmão, não tem quadra pública. E eu sei que é difícil aqui, a gente tem poliesportivas, aí vem um pessoal e depreda, vandalismo. Mas, cara, tudo se encaixou ali, a gente conseguiu. Eu estava reparando que tinha muitas quadras destruídas no Recreio, tinham acabado de ser construídas. Fui até a prefeitura, a gente alinhou isso aí com o subprefeito aqui da Barra, Eduardo Paes, e a gente conseguiu fazer uma quadra de basquete 3x3, que é uma nova modalidade olímpica que está crescendo.
E, cara, novamente, isso tudo alinhado com o propósito de fazer o esporte acontecer, porque é ferramenta de educação, construção de caráter e entre muitas outras coisas. É isso? Só uma dica final agora. Temos aqui na plateia alguns executivos que têm aí o desafio de tornar influenciador dentro das suas próprias empresas, né? O papel do cada vez mais, Meu caso. cada vez mais aí. Então, qual dica final aí, rapidamente, que a gente está com o tempo estourando já para... Olha, eu acho que eu vejo pelo que eu gosto de consumir das marcas, né, pessoalmente, que é a rotina, né, o dia a dia, o que tem por trás, como aquele produto é feito, né, quem está por trás daquela marca, né. Hoje em dia falo muito de livros também, consumo muito livro, né, com essa vibe escritora. Então eu sigo uma editora que mostra o dia a dia dela, né, como aquele livro é feito, né, para ele chegar na sua mão como um livro sobre a autora, né, entrevista com a autora, as próprias pessoas que trabalham no marketing, na edição. Sim, qual a preferência de quem trabalha lá, sabe? A editora, qual é o gênero favorito dela de livros, né? Qual é o livro favorito de cada um? Então, no TikTok tem muito esse tipo de conteúdo, né? De dia a dia da empresa. Vou fazer mais bastidores da agência. O que cada um veste, entendeu? O look de segunda a sexta, look do dia, o que meu chefe veste. Nossa editoria de conteúdo. Esse bomba, o look do meu chefe chegando todo dia. Aí filma todo dia o chefe chegando. Segunda, sexta. O básico, não erra. Pode ser o tênis de cada dia do meu chefe. Isso deve variar. Cara, eu acho que a gente volta naquela questão de humanizar. Pessoas gostam de pessoas, então, assim, a gente, obviamente, procura referências. Referências são boas de formatos que funcionam, mas, cara, parece clichê, mas seja você. Alguém vai chegar até você porque gostou. Sei lá, mano, seu corte de cabelo, a maneira que você se veste, a maneira que você se comunica. Então, não se prenda. Bota a cara, seja você, e mostra a verdade, os bastidores. Vai testando também. Vai aos poucos aí, se sentindo confortável, nada forçado, mas acho que é isso, cara. Pessoas gostam de pessoas. Na verdade, não é pra todo mundo também, né? Tem gente que simplesmente não faz parte, não é da perfil da pessoa. Claro. Mas isso os aí. bastidores, eles fazem... Eu costumava, agora eu não faço tanto, mas antigamente nas minhas publis eu sempre postava os bastidores. E essas eram as que mais bombavam das publicidades, porque as pessoas... primeiro você está ali contando nos stories como aquilo está sendo feito. Estou fazendo tal coisa, olha só isso aqui, a produção. Não. Quando você posta, as pessoas que acompanharam, talvez elas se sintam até numa obrigação de comentar, de engajar ali, porque elas viram aquilo, participaram daquilo sendo criado, né? Então, até nos meus livros também, eu compartilhei toda a jornada para escrever os livros. Então, quando ele estava pronto ali como um produto, de fato, as pessoas quiseram consumir porque elas participaram do processo. Então, em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de marca, é assim, as pessoas não querem um produto pronto ali, toma aqui. Como aquilo foi feito? E aí se sente parte daquilo e consome. Né? Acho que é isso. Obrigado. A gente agradece. Obrigada.